Salve, salve pessoal, Rodrigo Xavier aqui do R de Rico, trazendo mais um vídeo para vocês. É um vídeo, como vocês já estão acostumados aí, mas daqueles que a gente posta ali próximo ao final de semana, que é mais uma troca de ideias mesmo, saindo um pouco daquele vídeo editado, e onde é mais um bate-papo mesmo, uma troca de experiência com vocês. Queria pedir para você aqui que está assistindo e está curtindo os nossos vídeos, se inscrever no canal, né? Eu vejo que 88% das pessoas que assistem aos nossos vídeos não é inscrito. Observe aí, se você não for inscrito, é nesse botãozinho aqui de baixo. Então clica aí, se inscreve, ajuda esse canal a chegar a mais pessoas, né, e que a gente possa alcançar os nossos 100 mil inscritos. Faltam só 999.875 nesse exato momento. Te direcionar, né, te ajudar. Nada melhor do que a gente aprender com pessoas que já passaram por determinadas situações. É muito melhor do que a gente quebrar a nossa própria cara para aprender, né? Porque o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. O inteligente é o que aprende com os próprios erros, e o burro é aquele que não aprende de jeito nenhum, né? Então, isso aqui é uma forma de compartilhar, né, para que a gente seja sábio e que a gente possa aprender, né, com os erros dos outros, a não errar também em determinadas áreas da nossa vida. As primeiras coisas que eu apliquei no último ano da minha vida, né, nos últimos 12 meses, é com relação à postagem, né? Nem tudo que se vive se posta. Então 2025 foi um ano que eu fiz bastante coisa e posso dizer que foi um ano que eu postei menos. Principalmente com relação a treinos de jiu-jitsu. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu gosto bastante de compartilhar ali, sempre estar presente nos treinos. Você vai ver que todas as postagens que eu fiz a respeito de treinos de jiu-jitsu esse último ano foram repostagens, né? Na verdade, as pessoas postaram e me marcaram e eu repostei um ou outro post ali. Teve vários ainda que ficaram, que eu acabei nem repostando. Então, um dos itens foi essa questão do jiu-jitsu. Então, eu acredito que foi um ano que eu consegui fazer muita coisa, sem ter que ficar postando. Foi um ano que eu deixei os vícios, né? Eu parei de beber e de fumar nesse ano. Foi um ano que eu servi a Deus, que eu treinei jiu-jitsu, eu fiz musculação, que é um negócio que eu, tipo, todo ano eu falo, não, esse ano eu vou começar a musculação, e eu nunca começo. Ou quando faz um treino e posta e depois não volta mais. Então foi um ano que eu treinei praticamente o ano todo, consegui fazer a musculação. Eu treinei inglês, estudei, né, na verdade, o inglês o ano todo. Então, tudo isso sem ficar fazendo postagem. Eu consegui trocar de carro, por exemplo. Consegui uma nova bolsa. Eu estou concluindo já a pós-graduação em finanças corporativas. Tudo isso sem ficar postando, porque nem todo mundo que está ali quer o seu bem. Na verdade, a grande maioria não quer o seu bem. A gente vai até falar um pouco mais sobre isso ali na frente. Então, você postar tem toda uma energia que carrega aquilo ali das pessoas, às vezes observando sua vida, pessoas que não vão influenciar positivamente sua vida, e às vezes podem influenciar negativamente. Então, evitar que essas pessoas saibam, principalmente das coisas que são particulares. Então, por exemplo, esse ano eu fui pai novamente. Graças a Deus, tem uma menina linda, saudável, me casei. Então muita coisa eu evitei de estar compartilhando e postando, justamente para não expor minha vida. E é um negócio que cada vez mais, principalmente o Instagram, eu venho perdendo a vontade de estar usando, de estar utilizando aquilo ali todos os dias, frequentemente da forma que eu utilizava, usando esse tempo para coisas que realmente me tragam um retorno, nem que seja um retorno, como eu disse, de desenvolvimento. Às vezes não é nenhum retorno financeiro, não é nada disso, porém é muito melhor você gastar um tempo estudando uma língua nova, por exemplo, do que passar rolando feed sobre a vida dos outros ali, que é o que a grande maioria faz. E quando a gente para colocar isso na ponta do lápis e você observar quantas horas, se você usa o iPhone, o aplicativo dentro da própria configuração, você ir ali em tempo de tela, você vai ver o tempo que você tem passado em aplicativos que não somam nada na sua vida. Se eu não me engano, chama Health no Android, onde você também consegue ter acesso ao tempo de tela que você está tendo e aos aplicativos que você utiliza diariamente. Então você se desprender um pouco disso, vir mais para a vida real e sair um pouco do digital, tá muito bom. É muito bom e vai trazer retornos para sua vida que são plausíveis e mensuráveis. Tem como você medir isso. E não é o caso de você ser melhor do que ninguém, mas ser melhor do que você mesmo quando você olha para trás. Então hoje, quando eu me olho,
de 12 meses atrás, eu sou uma outra pessoa. E isso que é o importante. A competição não é de você com outras pessoas, mas de você consigo mesmo. Então era um ponto que eu gostaria de compartilhar. Outro item: se afaste de pessoas que não fazem parte do seu momento. É doído de ouvir. Lá atrás eu já escutei o Pablo Marçal falar sobre isso. E às vezes a gente tem aquele apego. Pô, mas a pessoa é amigo meu de infância. Você não precisa se tornar inimigo dela. Mas, sem querer, às vezes as pessoas que participaram lá do teu passado não estão preparadas ou não querem ver você seguir adiante. Porque você seguir adiante, às vezes vai trazer para ela a sensação de que ela ficou parada no mesmo momento lá atrás, ou de que você se tornou a outra pessoa. Então eu aprendi a duras penas, infelizmente, sobre isso. Pessoas que realmente eu confiava, pessoas que eu considerava como amiga tempos atrás, eu observei, né, por atitudes que não eram realmente amigos meus de verdade, porque não teriam feito o que fizeram. Por exemplo, tentar me passar para trás ou coisas do tipo. Eu fiz uma oração a Deus no passado, e eu até não sei qual é a religião de cada um de vocês, mas se você acredita em Deus, é uma oração que funciona muito. Que eu fiz uma oração para que Deus tirasse as vendas dos meus olhos, né? Que Deus me mostrasse as coisas e que Ele viesse e tirasse de mim tudo aquilo que não fosse dele, tudo aquilo que Ele não queria para minha vida. Quando eu fiz essa oração, eu não estava pensando em pessoas, mas eu observei que de lá para cá, tipo, pessoas que estavam há muitos anos participando do meu convívio, participando das minhas realizações, eu consegui identificar coisas que essas pessoas fizeram e estão fazendo até hoje para me prejudicar. Às vezes pessoas que você nunca imagina que vai falar de você, está falando mal de você pelas costas. E às vezes o melhor que você pode fazer é se afastar dessas pessoas, porque além de não serem seus amigos, entre aspas, estão sendo seu inimigo. E quando você convive com uma pessoa que, por exemplo, igual por exemplo que você fala mal de você, ou tenta, sei lá, te passar para trás alguma coisa do tipo, você acaba abrindo para aquela pessoa parte da sua vida que vão servir de munição para que elas possam te atacar no futuro. Então, por mais que isso às vezes parece que é uma coisa ruim, é uma coisa soberba, uma atitude soberba de você tomar, para que você possa evoluir, muitas das vezes você tem que deixar pessoas para trás. Principalmente essas pessoas que te puxam para trás, essas pessoas que têm inveja de onde você está indo, com quem você está andando, do que você está fazendo, e muitas das vezes elas não demonstram. O ditado que diz que as pessoas são seu amigo, querem te ver bem, desde que você não esteja melhores do que ela. Então você saber se afastar de pessoas, principalmente que te puxam para trás, é extremamente importante para que a sua vida possa guinar mesmo. Às vezes é bem sentido no momento, porém lá na frente você vai agradecer. Outro item que eu deixei de fazer nos últimos 12 meses é gastar energia com aquilo que não compensa. Nossa, eu tinha um negócio que me estressava, era a questão política. E se você parar para olhar friamente, quem tem um posicionamento político não vai mudar de acordo, por mais que você mostre para aquela pessoa que os argumentos dela não estão ok, ou que ela está errada na forma dela pensar. Existe uma polarização hoje no Brasil que não adianta. Quem é de um lado não vai, vamos dizer, mudar de lado porque seu argumento é melhor do que o dela. E isso me estressava muito, porque eu ficava todos os dias ali discutindo e vendo vídeos sobre política e sabia tudo o que estava acontecendo, e às vezes tentava discutir daqui e dali, e era uma atitude de enxugar gelo, porque isso não te leva a lugar nenhum. Você, por mais que, vamos dizer assim, que você argumente bem com aquela pessoa, isso não vai te trazer nenhum retorno, nem financeiro, nem psicológico, nem nada. Então, foi um negócio que eu deixei de lado, igual essa questão de discutir política, convencer pessoas. Cara, é aquele negócio, você tem que ajudar aquelas pessoas que querem ser ajudadas. Vai adiantar você parar um cara ali. Você tem vários exemplos na internet, o cara é morador de rua, aí o cara chega e fala, não, vamos lá para tal lugar, vou te arrumar um abrigo, vou te arrumar um emprego, e o cara não quer ir. E você vai ficar insistindo ali, gastando sua energia em pessoas que não querem mudar. Então é um negócio também que você deve tirar ali da, vamos dizer assim, do seu convívio. Você querer mudar as outras pessoas, é você discutir, você enxugar gelo, porque você não vai conseguir convencer, você não vai sair do lugar.
Outra questão é fazer as pessoas gostarem de você. Eu tive isso, nossa, no meu trabalho antigamente, eu lembro que eu ficava fazendo as coisas para agradar as pessoas, porque eu queria mostrar para as pessoas que eu era um cara amigo, um cara parceiro no trabalho e tudo mais. Cara, isso é um negócio que eu mudei, meu ponto de vista. Claro, tem relações interpessoais no trabalho, converso com as pessoas, são pessoas que eu não desejo mal, são pessoas que eu quero bem, mas não são, vamos dizer assim, meus amigos. Nem meus amigos, como eu disse, eu tava podendo confiar muito menos em pessoas que eu conhecia há 6 meses, há 2, 3 meses. Então, se a gente tem que ser profissional, claro, eu pontuo, eu sou bem incisivo na minha forma de pensar, então eu tenho uma forma de pensar, eu sempre argumento sobre a forma que eu me posiciono, mas lembrando que uma coisa é vida pessoal, uma coisa é vida profissional. E a gente saber separar isso daí, e não misturar, e não querer obrigar as pessoas a gostar de você, deixar de ser você para que outras pessoas gostem de você, ou para que você caiba em determinado lugar, para mim não faz sentido. Foi algo que eu deixei de lado mesmo, apertei aquele botãozinho que você sabe o nome e deixei para lá. Então, aquela questão, cara, quer gostar bem, não quer gostar, amém, eu tô aqui para ser profissional, não tô aqui para ser amigo de ninguém. Outra coisa também que eu deixei é de me preocupar com o que as pessoas pensam. Cara, preocupar com o que as pessoas pensam, você pega exemplo de Jesus. Para mim, eu sou cristão, então eu sempre uso o exemplo de Jesus, mas no caso, Jesus foi um cara que veio ao mundo, só fez o bem, e tem pessoa que fala mal dele até hoje. Jesus é odiado por pessoas que nem viveram na época dele, mas as pessoas vêm e lutam a vida inteira para tentar provar que Jesus não existiu, que Jesus não foi aquilo. Então, se Jesus, que foi Jesus, crucificaram ele e não agradou a todo mundo, e me agrada até hoje, quem sou eu para querer agradar? Então, você parar de ligar com a opinião dos outros, que é das maiores âncoras que existem hoje, é a opinião da alheia. Quantas pessoas que às vezes estão assistindo aqui não teriam vontade, sei lá, de criar um canal, por exemplo, igual esse daqui? Eu superei isso daí. Então, por que eu superei? Cara, muitas das vezes, quantas e quantas vezes eu perdi a quantidade de vezes que pessoas chegam em mim, larga mão disso, blogueirinho, não sei o que lá, não sei o que lá, acha que é rico. Cara, a gente falar sobre dinheiro é um tabu no Brasil, porque geralmente as pessoas falam, não, o cara para falar disso aí tem que ser multimilionário, mas todo mundo lida com dinheiro. Se você pegar aí, ó, até um mendigo precisa ali das moedinhas dele ali para poder viver o dia a dia dele, do jeito dele. Então a gente falar sobre dinheiro não é tabu, você não precisa ser bilionário para poder falar de dinheiro. E muitas das pessoas levam por esse lado, principalmente as pessoas que querem te colocar para baixo, querem te criticar. As pessoas, não é porque elas não concordam com o que você está falando, é porque elas não concordam que um cara está tentando sair dali, como eu falei, as pessoas que você convive, elas não concordam, cara, não, mas como é que esse cara vai criar um canal, o que esse cara vai falar, quem que esse cara pensa que é? Cara, você está compartilhando uma ideia sua, e muitas das vezes, acredito que pessoas que estão assistindo aqui, talvez tenham vontade de fazer. E aí o que a gente cai no erro? Mandar para os amigos, pensando o quê? Que os amigos vão nos dar apoio, os amigos vão se inscrever, os amigos vão compartilhar com a família, ou até a própria família. E são os primeiros a criticar. Às vezes você vê as pessoas que são mais próximas, as pessoas que criticam. Então, cara, o conselho que eu dou, se você tem vontade de criar um canal, isso aqui porque eu vejo até um acervo, sei lá, amanhã ou depois, a gente nunca sabe quando a gente vai, né, dessa para outro plano espiritual. E o que acontece? Eu tenho 2 filhos. Se amanhã meus filhos quiserem ver como meu pai pensava, vão ter esse acervo, vai estar aqui, ó, até quando tiver, né, vamos dizer assim, o YouTube tá aqui nos vídeos. Então é uma forma de você deixar uma marca nesse mundo. Então pare de ligar com a opinião alheia. Muitas das coisas que você tem vontade você não faz por questão da opinião alheia. Daqui 100 anos, nós se fomos, essas pessoas se foram, e essas opiniões só servem para criticar. Então, cara, parar de se importar com essas opiniões é a melhor coisa que você pode fazer. Eu sei que isso não é fácil, só que pega e joga no lixo. O que é piadinha, às vezes eu ignoro, os caras respondem lá como piadinha, eu ignoro. Tem pessoas que são conhecidas minhas que sempre tá me dando força, sempre tá me dando feedback. E tem pessoas que nem são conhecidas minhas e me dão apoio e feedback. E tem pessoas que são conhecidas minhas e veem isso como, sei lá, uma piada. Mas, como eu disse, eu não tô fazendo pra eles. Eu tô fazendo por mim, por um negócio que eu gosto. Eu já tinha parado lá atrás, decidi voltar.
E daqui 10 anos, se eu quiser entrar aqui e ver como que era meu raciocínio hoje, eu posso entrar e ver, igual eu vejo vídeo meu de 5, 6 anos atrás. Pena que eu parei lá atrás, estou retornando agora, deixei o canal que eu tinha, que tinha quase 1.300 inscritos, para começar esse canal aqui do zero. Eu não fico mandando para as pessoas, não, se inscreva no meu canal igual eu fiquei lá no outro. Porque às vezes a pessoa se inscreve, você acaba deixando o próprio algoritmo ali meio confuso. Então eu posto ali no WhatsApp, no Instagram, e deixo o algoritmo fazer a parte. Quem tiver interesse está ali para poder se inscrever. E quem o algoritmo achar que é a pessoa que deve receber, ele vai enviar. Então você deixar de se preocupar com essas pessoas e põe uma coisa e analisa para você ver. Uma coisa na tua cabeça. Essas pessoas que criticam geralmente não estão fazendo nada. Você não vai ver um cara de um canal grande vir aqui e comentar: ô, larga a mão disso daí, para com isso. Você vai ver aquelas pessoas que não fazem nada. A pessoa que nunca gravou um vídeo na vida é a pessoa que vem aqui e deixa um dislike. Eu tenho noção de quem são essas pessoas, e como eu disse, são as pessoas que às vezes a gente confunde e acha que é amigo nosso. Se você olhar meus vídeos aí, sempre tem um dislike. Cara, esse cara vai lá no meu vídeo para assistir e dá um dislike em todos. Mas Deus abençoe a vida dele. Enquanto ele está me criticando, eu estou me desenvolvendo. Cada vídeo que eu gravo, eu me sinto uma pessoa melhor. Você entendeu? E sem contar que eu estou compartilhando ali a forma de eu pensar e quem concordar pode tirar algum proveito daquilo ali. Ano passado eu tive um problema e até quem ficou até agora no vídeo vai saber do que eu estou falando. E eu gostaria até que você comentasse assim, eu escutei, porque aí a gente vai saber que é você que chegou até aqui nesse momento. Que foi com relação a uma doença. Eu descobri uma doença, graças à minha mulher, graças a Deus, ela me ajudou a descobrir essa doença com bastante tempo de antecedência. E isso para mim foi muito bom, porque deu para fazer toda a cirurgia que tinha que ser feita, numa questão de ser um tempo seguro, coisa do tipo. Mas sabe o que eu fiquei pensando? Poderia ter sido bem pior. Poderia não ter descoberto, poderia ter descoberto e ela tá numa situação bem mais crítica e eu poderia não estar aqui hoje. Graças a Deus, tudo correu bem. E se eu tivesse ido, essas pessoas que me criticam, o que ia mudar na vida delas? Nada, era um a menos para ela falar mal. Porém, eu poderia ter deixado de fazer coisas por questão dessas palavras negativas, desses haters. Cara, e não pensa que você não vai ter, não pensa que você precisa ser famoso para ter um hater. Você pode ter uma pessoa que anda do teu lado, te chama de amigo, que é um dos seus maiores haters e você nem sabe. E geralmente, como eu disse, são essas pessoas que não saem do lugar. Essas pessoas que não construíram nada, é as pessoas que querem criticar você, que querem dar palpite na tua vida. E o último item, né, que eu acho que eu gostaria de compartilhar, é assim, que eu aprendi a me apegar mais em Deus, na opinião de Deus, do que das pessoas. Todo mundo é especialista na vida alheia. E isso eu me enquadro também. Às vezes a pessoa chega e fala: oh, tô com tal problema. Cara, a gente tem a solução pro problema da pessoa. Não faz isso que resolve. Só que pra nossa vida a gente acaba tendo uma dificuldade. E a gente, depender de pessoas, a gente se coloca numa condição de vulnerabilidade. Então, depender de Deus, deixar as coisas na mão de Deus, as decisões. Eu falo que eu tomei diversas decisões complexas este ano e pretendo tomar cada vez mais. Mostra que a gente está amadurecendo como pessoa. E ter Deus, ter a certeza de que eu estou buscando em Deus o direcionamento para minha vida, me traz uma certa tranquilidade. A gente entender que por mais que a gente tenha relacionamentos com pessoas, familiares, amigos, a gente veio ao mundo sozinho e a gente vai embora do mundo sozinho. A gente ter essa visão, é saber que tudo, a gente ter essa visão de que Deus nos direciona em tudo, eu acho que é um ótimo caminho. Porque você depender de pessoas, quando você, por algum motivo, se sentir abandonado ou se sentir traído por aquela pessoa, o seu chão, vamos dizer assim, desmorona, né? Então você fica sem chão. Quantos e quantos casos você não vê de pessoas que depositam toda a confiança no emprego, e aí ela perde o emprego, e aí a vida dela acaba, as pessoas se matam, ou na sua riqueza, ou no familiar, ou no cônjuge, e aí o que acontece? A pessoa, no momento que ela é, por exemplo, abandonada, traída, ou a pessoa morre, ou coisa do tipo, a vida perde a razão para ela.
Então, você saber que você veio ao mundo sozinho e de que no final da vida vai ser você sozinho novamente, não que você não vai ter ninguém, que você vai ter que morrer sozinho, mas eu falo assim, no fechar dos olhos ali é só você. Então você ter essa visão, esse direcionamento, essa clareza, te faz querer aproveitar mais o trajeto, mais o processo, se preocupar menos com o que as pessoas pensam a seu respeito. E como eu disse, daqui a 100 anos não vai ter ninguém aqui. Então era isso que eu queria compartilhar. 2025 foi um ano maravilhoso para mim, foi um dos anos aí, não vou falar assim porque que eu digo maravilhoso, reclamar não resolve nada, mas eu falo que foi um ano de muito crescimento, muitas coisas boas aconteceram comigo, muitas coisas boas mesmo, assim, eu tenho muito a agradecer a Deus. E eu queria compartilhar com vocês esse tipo de ponto de vista, sabe? Saber que a nossa vida ela passa por altos e baixos, então a gente saber direcionar, deixar de lado as opiniões alheias e fazer aquilo que o nosso coração está sentindo é o caminho certo para alcançar, vamos falar assim, como que eu posso dizer, uma realização pessoal, sabe? Eu tá gravando aqui sem estar preocupado se vocês vão achar ruim, que eu não editei, que, sabe, que eu não preparei cenário, que eu não preparei, sabe? Pra mim, já foi mais preocupante. Se tiver uma view, eu desgastei aqui, rolei meu tempo, mas se eu ajudar essa pessoa, às vezes eu tô ajudando essa pessoa que quer tomar uma decisão que ela precisa tomar na vida dela. E esse é realmente o intuito. Que amanhã meus filhos possam ver aqui, entrar e ver como que eu pensava. Se Deus quiser, eu vou estar do lado. Falar, ó, eu pensava assim. Beleza, meus amigos? Sem mais, final de semana que vem a gente conversa mais um vídeo aberto. Comenta aí o que você tá achando, se você tem algum assunto que você gostaria que fosse discutido aqui. Beleza? Um abraço, fica com Deus, tamo junto.